prova disso é que hoje a gente vê, na linguagem, né, do futebol, a gente vê um jogador bem meia boca, né, com sucesso, e o craque penando. Né? Por quê? Porque hoje o futebol ele não é só técnico. Total. Né? Existe o mental, o psicológico, o familiar, né? Muitos pais estragando jogador de futebol. Total, é uma coisa interessante que você traz, porque antigamente o futebol era muito talento. Era talento total. Era tipo assim, vamos lá, Romário, Pelé e outros não treinavam tanto, não se preocupavam em ter tanta prática. Verdade. Porque não era tanto... A bola não rolava tanto, era mais bola no pé. Hoje a bola rola. Então não é mais só sobre a tua habilidade, também é sobre o teu condicionamento físico. Também é sobre a tua capacidade de jogar com o time e não sozinho. Hoje em dia, a tua inteligência, até para administrar o teu condicionamento físico, também se torna importante. Mas é interessante que tu trouxesse porque, por exemplo, eu atendi o Leandro Damião. Então, dentro das mentorias que fiz, atendi candidato à presidência da República, atendi candidatos de diversos outros cargos políticos, governador, prefeito. Atualmente atendo candidato à prefeitura de Venâncio, por exemplo. Então, já atendi diversos candidatos políticos, assim como diversos atletas, né, de vários segmentos. Desde o segmento coletivo até o individual. O individual ele é mais mental ainda, porque o coletivo, num certo momento que pesa, tu passa a bola e deixa o outro jogar, entende? Agora, o individual não, é contigo o tempo inteiro. Então, por exemplo, o próprio coach surge do tênis. Ou seja, esse conhecimento que hoje se fala muito, coach, surge de um indivíduo chamado Timothy Gile, que era um coach, um treinador de tênis. E como treinador, professor de tênis, ele começou a perceber por que os atletas de tênis, quando estavam no treino, na hora do treino, jogavam excelentemente. E na hora que o jogo era valendo, eles amarelavam. Ou seja, não conseguiam ter a mesma performance que tinham durante o treinamento. Com essa observação, ele contratou um grupo de psicólogos e pessoas que estudavam as ciências, que estudam o comportamento humano, e começou a estudar o que acontecia com esses indivíduos. E aí vem um relato interessante, que até tem um livro do Timothy Gile, que é O Jogo Interno do Tênis. Lá ele explica exatamente isso, onde ele percebeu que o atleta, quando ele errava uma bolinha, dentro da mente dele, ele contava uma história para ele, do motivo pelo qual, durante o treinamento, ele errou a bolinha. Então, quando ele errava a bolinha, quando ele não ia treinar, quando durante o treino ele não dava o seu melhor, tipo, tem que fazer 10 repetições de um agachamento, ele não fazia aquilo. E ele guardava na mente dele, eu não fiz o que tinha que ser feito. Quando chegava na hora do jogo, o primeiro erro dele, ele dizia, errei porque não fiz aquilo lá. Então, nós chamamos isso de gatilho mental. Ele acionava um gatilho mental e esse gatilho faz até hoje, né, com que aquela pessoa justifique por que errava. Então, quando eu atendi, por exemplo, o Leandro Damião, ele tinha, não sei se tu te lembras, mas ele tinha uma lesão recorrente de tornozelo. Toda hora. Toda hora ele se lesionava. O Leandro me procura, né, por uma recomendação de alguém, exatamente porque ele entendeu, cara, o que acontece comigo? Por que eu tenho essa lesão? Eu tenho lesão, eu faço fisioterapia, eu recupero a lesão. Só que daí eu volto, já está fortalecido, e no meio do jogo, de novo, algo acontece. Então, o que acontecia com o Leandro especificamente, e obviamente eu estou trazendo isso à tona porque na época ele mesmo trouxe esse relato, né, e permitiu que eu utilizasse isso, é assim... Damião, que hoje está de volta ao futebol brasileiro jogando no Curitiba. Cara, eu nem sabia. E fazendo gols. Nem sabia. Isso que é interessante. Nem sabia. Eu vou até fazer contato com ele, porque a última vez que eu fiz contato com ele estava no Japão. Isso. Porque eu, inclusive, ajudei na negociação dele quando ele fez o trâmite de ida para o Japão. Porque foi um pouquinho antes que ele me procurou. E tu vê, ele foi para o Japão, não teve uma lesão. Nenhuma lá. Quando é que nós curamos isso? Como quando curamos a lesão emocional que ele tinha. Porque o que tu citaste agora é muito interessante, pois assim, um jogador de futebol normalmente sai muito cedo de casa. Exatamente o caso do Leandro. Ele sai de casa cedo, se afasta da família, e no caso dele, assim como muitos outros, o apego ao pai era muito grande. O pai dele era muito presente na vida dele, emocionalmente, inclusive.
E aí eles têm uma memória. Ele tinha uma memória com o pai que ele se lesiona. E o pai, num jogo, quando ele ainda morava com o pai vai até lá, abraça ele, pega ele, o pai está ali presente. E aquela memória ficou guardada dentro dele emocionalmente. Então, todas as vezes, a posterior, que ele se lesionava, na realidade, ele não estava se lesionando porque estava fragilizado muscularmente, mas porque emocionalmente estava pedindo para o pai, vem aqui me dar carinho. Veja bem, ele se lesionava porque inconscientemente ele queria estar próximo do pai. Então é uma lesão inconsciente, ele não queria fazer isso conscientemente, mas ela acontecia emocionalmente. E aí o pai reforçava isso, sem saber, de novo, de forma inconsciente, ligava e dizia, filho, tá tudo bem, vi que tu te lesionou, não, tá tudo bem, e dava um conforto ali para ele. Então aquela crença que nós assim chamamos, se reforçava dentro dele. O que é uma crença? É algo que alguém acredita inconscientemente. Olha que interessante. Alguém pode hoje estar mexendo no dinheiro, quase não se mexe mais em dinheiro, mas, por exemplo, uma criança mexe no dinheiro e um pai diz, lava a mão, o dinheiro é sujo. Mexeu no dinheiro, lava a mão. Ele está querendo dizer que muitos tocam naquele dinheiro, esse dinheiro corre por aí, etc. Mas o dinheiro é sujo, entra na mente inconsciente daquela criança. E agora esse indivíduo não consegue ter dinheiro na mão é vendaval. Por causa desta crença inconsciente, ele acreditou inconscientemente que dinheiro não é bom, por algum motivo, e passa a não ter dinheiro na sua vida. Então veja bem o quanto o impacto emocional pode prejudicar ou até ajudar alguém. O rendimento. Por quê? Porque nós chamamos isso de crenças limitantes ou crenças possibilitadoras.